Essa aula de hidráulica hoje, dia 26 de agosto. 26 de agosto, nós temos essa aula de hidráulica, né? E nós vamos já entrando, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha página, ou a página da disciplina. E fechar algumas páginas que estão abertas aqui. Vamos entrando aqui na página da disciplina e eu já vou compartilhando, né? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então, já está compartilhando. Vamos ver aqui. Bom, vai compartilhar agora, né? Bom, então, vamos entrando aqui na página da disciplina. Vou entrar na página da disciplina para a gente ver o que tem lá, né? Confirmar lá. Então, aqui, hidráulica. Hidráulica. Vamos ver aqui. A internet está lenta. Hidráulica, turma extra. Agronomia, turma extra. Bom, então, vamos lá. Então, nós temos aí a página da disciplina, né? A página da disciplina, você já deve ter acessado aí. Com certeza já acessaram. A primeira semana está consolidada, a segunda semana também, com a pesquisa que eu solicitei. A terceira semana, que foi a semana passada, com esse link, né, da aula do dia 17 para vocês, né? E aí, o que acontece? No dia de hoje, nós temos aqui Lei de Steven e Pascal, que é a quarta semana, do dia 24 a 28 de agosto. Eu coloquei aqui um pequeno texto, né? Eu peguei da internet esse texto para explicar um pouquinho sobre a lei de Steven, o teorema de Steven e o princípio de Pascal. E nós temos, antes de entrar nesse assunto, o seguinte: a terceira, esse terceiro arquivo aqui, deixa eu abrir esse terceiro arquivo. Esse terceiro arquivo, mecânica dos fluidos, estática dos fluidos, definição de pressão. Ficou alguma dúvida? Aí a pergunta é essa, né? Para vocês que estão online aí. Ficou alguma dúvida de algum exercício? Vocês chegaram a fazer os exercícios dos 3 primeiros arquivos que estão aí disponíveis, né? Nós temos aí o arquivo número 1, chamado aqui hidráulica primeiro, hidráulica segundo, hidráulica terceiro. Esses 3 aí têm exercícios no final, né? Exercícios resolvidos e exercícios propostos. Vocês ficaram com alguma dúvida dos exercícios? Alguém aí chegou a fazer, não fez, fez alguma parte só? O que vocês me falam dos exercícios desses 3 primeiros arquivos aí? Vocês chegaram a fazer? Como é que está a situação? Vocês estão ouvindo? Estão acompanhando aí? Claudiono, Oi.
Eu fiz alguns só, não fiz todos, não. E os Certo. que eu fiz, eu fui acompanhando junto com o slide e vendo as transformações lá. Só aquelas transformações que eu tive que pesquisar mesmo, que eu estava meio Certo. esquecido, mas Uhum. como a gente tinha visto alguns em sala, boa parte Uhum. do início, né? Aí deu para lembrar. Certo. Tá ok. João Vitor, então, fez alguns, né? Mas não fiz todos, não. Não fez todos, não. Tá. Eu estou vendo ainda como eu faço para poder disponibilizar para vocês a resolução dos exercícios propostos, né? Como eu disse para vocês na primeira aula, numa das primeiras aulas, eu tenho os exercícios resolvidos aqui no meu caderno, os propostos, né? Porque os exercícios resolvidos do arquivo não tem problema que já está resolvido lá. Então todo mundo tem acesso à resolução. Os exercícios propostos, como eles não estão resolvidos, fica difícil. Então eu tenho aqui no caderno, nesse meu caderno, eu tenho aqui a resolução, né? Então, por exemplo, aqui, ó, mecânica dos fluidos, arquivo número 2, que ele chama de hidráulica segundo, eu tenho aqui a resolução, né? A resolução está aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte, né? Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou fotografar. Vou ver se vai ficar bom. Eu vou fazer uma experiência. Eu vou fotografar a resolução do exercício, que está a lápis, né? Eu resolvi todos eles, praticamente, quase todos, a lápis. Eu vou fotografar a resolução do exercício e vou mandar o arquivo na página da... Vou colocar o arquivo na página da disciplina, né? Não vai ficar muito legal, não, porque a minha letra não é das melhores, então vai ficar assim meio... não muito legal de acompanhar por causa da limitação da qualidade, vamos dizer assim, caligráfica, né? Ou a qualidade da minha letra, né? Mas, de qualquer forma, vai dar para acompanhar a resolução. Então, eu tenho aqui o exercício proposto, o arquivo número 2 e o arquivo número 3, né? Eu vou fotografar e vou colocar na página da disciplina, né? Eu vou tentar fazer isso até sexta-feira, né? Essa sexta-feira agora. Vou ver se eu consigo fazer isso aí e disponibilizar para vocês a resolução dos exercícios que ele chama de hidráulica primeiro, hidráulica segundo, hidráulica terceiro, né? Nós tivemos aí a pesquisa, né? Deixa eu ver quantas pessoas enviaram. Nós temos aqui 7 participantes, são 7 alunos, né? Pela listagem aqui do Moodle, né? São 7 estudantes e 6 entregaram, né? Né? Nós temos teve um problema com a aula do dia 17, né? Não foi possível disponibilizar o link. E aí, nós já vamos para a quarta semana, né? Lei de Estevam e Pascal. Então, vamos entrar aqui no arquivo referente à lei de Estevam e Pascal, que está em PDF. Bom, então, nós temos online aí o João Vitor e o... Quem mais aqui? Eu não estou conseguindo ver o nome aqui. Rogério. O Rogério, né? Está tampando aqui, Rogério, seu nome. É o Rogério e o João Vitor. João Vitor está online, né? Você está acompanhando aí? Tô sim, tá dando para acompanhar. Já dá para acompanhar. Então, vamos lá. Então, gente, é o seguinte.
Teorema de Steve em Pascal, né? Teorema de Steve em Pascal. Vocês estão acompanhando pelo celular ou pelo computador? Eu estou acompanhando pelo computador. Tá. O João Vitor está pelo computador e o Rogério está pelo computador também? Bom, teve algum problema aí, né? Bom, vamos seguindo aqui, então. Bom, então é o seguinte. Teorema de Steve e princípio de Pascal, né? Eu peço, né, depois que vocês, né, João Vitor e Rogério, possa repassar para o pessoal aí, os outros colegas. Essa aula vai ficar disponível no YouTube. Eu vou disponibilizar o link depois para vocês aí poderem acessar essa aula, né? Teorema de Steve e princípio de Pascal. Bom, então é o seguinte, nós vamos abordar esses dois temas aí, teorema de Steve e princípio de Pascal. Então, o teorema de Steve, também conhecido por teorema fundamental da hidrostática, e sua definição é de grande importância para a determinação da pressão atuante em qualquer ponto de uma coluna de líquido. Então, o teorema de Steve, o que ele fala, né? O teorema de Steve fala o seguinte. Teorema de Steve. A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido, aliás, de um fluido, né? Pode ser líquido, pode ser gás, né? A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre os dois pontos avaliados. Então, é o que a gente fala, né? O ΔP é o gama vezes o ΔH. ΔP é gama vezes ΔH, né? Então, o ΔP é a variação de pressão, a diferença de pressão. ΔP, está aqui, ó. ΔP é a variação de pressão entre dois pontos. Então, normalmente eu tenho dois pontos. Eu quero saber qual que é a variação de pressão entre esses dois pontos. Vai ser o quê? Vai ser o peso específico vezes o ΔH, né? Então, a única variável, na verdade, aí que nós vamos ter é o ΔH, a diferença de cota, né? A diferença de cota entre os dois pontos, é que vai me dar a variação de pressão. Esse é o princípio de Steve, teorema de Steve. Então, para eu calcular a pressão em um ponto, por exemplo, numa coluna de um fluido, eu preciso saber qual é o ΔH. Uma aplicação muito fácil e simples desse teorema, por exemplo, nós temos um submarino lá a 50 metros de profundidade dentro do mar, dentro do oceano. Qual que é a pressão que está sendo exercida em cima desse submarino? Qual que é a pressão? Então, o princípio de Steve, né? O teorema de Steve te dá a condição de calcular isso aí, tá? Se eu sei que é 50 metros, né? Então, eu tenho o quê? O ΔH vai ser 50. O gama, eu já sei, né? O gama é 10 mil newtons por metro cúbico, que é o gama da água. Só que é a água do mar. Então, a água do mar vai ser um pouquinho diferente, né? Esse 10 mil newtons por metro cúbico é da água pura, né? A água pura. Então, a da água do mar vai ser um pouco maior. Vai ser em torno dos 10.350, mais ou menos, 10.300 newtons por metro cúbico, porque a água do mar tem uma massa específica maior, e se a massa específica é maior, o peso específico também vai ser maior, né? Porque o peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, não é isso? Gama é igual a ρ vezes g. Gama, que é essa letra grega aqui, ó, que é o peso específico, é o ρ, que é a massa específica, vezes o g, que é a aceleração da gravidade. Então, se eu tenho a massa específica, eu tenho o peso específico. Só multiplicar por 10, né? A gente arredonda para 10. Então, no caso do submarino, eu vou ter o quê? 50 metros vezes 10 mil, vai ter 50 mil, né? 50 vezes 10 mil vai dar
50 vezes 10 mil vai dar 50 com 4 zeros. É isso? Vou fazer aqui na calculadora para não falar besteira, né? Então, vamos ter aqui, ó. 50 metros vezes 10 mil newtons por metro cúbico vai ser igual a 500 mil, né? Newton por metro quadrado. 500 mil newton por metro quadrado. Que a pressão no sistema internacional é dada em newton por metro quadrado. Então, essa expressão matemática aqui, ela resume o que se trata o teorema de Stevin, né? A pressão em um ponto tem a ver com a sua variação, a sua diferença de cota vezes o peso específico. Qualquer fluido, pode ser água, água do mar, gasolina, óleo, gás, qualquer fluido, para qualquer fluido, esse teorema ele vai funcionar. Aplicação, né? Então, aqui é uma aplicação prática, né? Do teorema de Stevin. Aplicação prática do teorema de Stevin. Então, ele fala assim, ó, avaliando-se a figura, é possível observar que o teorema de Stevin permite a determinação da pressão atuante em qualquer ponto de um fluido em repouso. Fluido em repouso, né? Se o fluido estiver em movimento, muda um pouco, né? E que a diferença de cota, ΔH, é dada pela diferença entre a cota do ponto B e a cota do ponto A, medidas a partir da superfície livre do fluido. Assim, pode-se escrever que ΔP é ρg vezes ΔH. É a mesma equação que eu mostrei anteriormente, né? Por quê? O ρg aqui, ó, o ρ vezes G é o gama, né? Então, ΔP é gama vezes ΔH. Ou ΔP igual a ρg vezes G vezes ΔH. O ΔH vai ser o HB menos HA. No desenho aqui, ó. Né? Então, nesse desenho aqui, que o mouse está mostrando aí, eu tenho o ponto A e o ponto B. A diferença de cota entre os dois pontos eu chamo de ΔH. Tá certo? Então, a diferença de cotas entre o ponto A e o ponto B eu chamo de ΔH. Aí eu vou ter o seguinte, o ΔH vai ser o HB menos HA. Por que o HB menos HA e não HA menos HB? É porque o HB é maior, né? Eu estou pegando como nível de referência a superfície do líquido. Se o nível de referência é a superfície do líquido, ele será, a cota zero vai ser no nível de referência, né? Então, a cota zero vai ser na superfície, por exemplo, né? Ou no ponto A, vamos chamar assim. E o ponto B vai ter uma cota maior. Uma cota maior. Aí ele deu uma trabalhada na equação, ele falou que o ΔP é PB menos PA. O ΔP é variação de pressão, né? Então, a variação de pressão vai ser o quê? O ΔP é PB, é pressão em B, menos a pressão em A. A pressão em B menos a pressão em A vai ser o ρ, tá aqui, vezes o G. O ρ, o que é? Massa específica, que é dada em quilograma por metro cúbico, né? E o G, que é a aceleração gravitacional, no caso da Terra, que é dado, arredondando aí, para 10 metros por segundo ao quadrado. O HB é dado em metros e o HA é dado em metros. Então, tá aqui, né? Ele destrinchou a equação. Aí vem o primeiro exercício. Vamos acompanhar o primeiro exercício resolvido aí, ó. Exercício resolvido, tá? Vamos tentar ver aí a resolução desse exercício. Eu não sei se vocês estão anotando alguma coisa, se vocês estão só acompanhando. Se vocês estiverem anotando, né? Aí, ó, tem esse exercício aí, ó. Um reservatório aberto. Vamos imaginar isso aí. Um reservatório aberto em sua superfície. Tá? Pode ser uma caixa d'água, pode ser uma piscina, né? Então,
esse reservatório, ele está aberto na sua superfície. Ele possui 8 metros de profundidade. Né? Então, é um reservatório de 8 metros de profundidade. Então, no caso, não é uma piscina e nem é uma caixa d'água. Né? Uma caixa d'água não tem 8 metros de profundidade, né? Uma piscina também não vai ter. Então, vamos dizer que seja um reservatório que tenha 8 metros de profundidade. Não importa do que se trata mais especificamente. Vou pegar um cafezinho aqui, gente, para poder dar uma esquentada na garganta. Estou alternando entre café e água, né? Então, esse reservatório tem 8 metros de profundidade. Ele contém água. É importante falar qual é o fluido que está dentro do reservatório. Determine a pressão hidrostática. Então, aí, ó, o fluido está parado, né? Ou ele está em equilíbrio estático, né? Que tem o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é quando a aceleração é zero. E o equilíbrio dinâmico é quando a aceleração é diferente de zero. Normalmente maior que zero, é claro, né? Pode ser menor. Eu posso ter um fluido que, no caso, não bem um fluido, eu posso ter uma situação em que a aceleração está diminuindo, ou seja, quando eu estou, por exemplo, freando um carro, né? Eu tô andando no carro, aí começa a frear esse carro até parar. Aí o que está acontecendo? Eu estou tendo um equilíbrio dinâmico, estou tendo uma dinâmica, né? Onde a aceleração ela está variando negativamente, ela está diminuindo a velocidade do carro. Então, a velocidade do carro está diminuindo com o passar do tempo. No caso aqui, ele falou que a pressão é hidrostática, ou seja, o fluido está em equilíbrio dinâmico, em equilíbrio estático ou parado, né? Ele pode estar em equilíbrio estático ou parado. Resumidamente, ou simplificando, o fluido está parado, a água está parada. Aí ele falou o seguinte: dados. O gama da água, ou seja, o peso específico da água, água pura, né? É 10 mil newtons por metro cúbico. E a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Como fazer isso? Muito simples, né? É só aplicar a lei de Stevin, né? A lei de Stevin, né? Que é aquela que fala que a variação de pressão entre dois pontos está relacionada com o peso específico do fluido e a sua diferença de cotas. Ou a diferença de cota entre os dois pontos. Como que resolve isso? Tá lá, ó. A pressão vai ser ρ vezes G vezes H. Né? Ou pressão igual a gama vezes H. Simplificando a lei de Stevin, né? P igual a gama vezes H. P igual a gama vezes H. Porque aqui, ó, eu poderia colocar assim, né? Ó, usando a equação original, seria ΔP é igual a gama vezes ΔH. Por que ele colocou P e não pôs ΔP aqui? Porque o PB é um valor, o PA é zero. Ele está considerando o PA a superfície do reservatório. Seria zero. Então, seria o valor menos zero é igual a gama vezes o HB menos zero. Então, não precisa colocar zero, né? HB menos zero é HB. Então, ficaria H, no caso. Ele simplificou para H. Então, P é igual a gama vezes H. Então, a pressão vai ser 10 mil newtons por metro cúbico vezes 8 metros. Vai dar 80 mil pascal, né? Ou newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa. Então, a pressão nesse ponto, a pressão a 8 metros de profundidade é 80 mil pascal. 80 mil pascal ou 80 mil newtons por metro cúbico. Entendido, gente? Esse primeiro exercício? João Vitor e o... Me fugiu o nome de novo aqui. Deu para entender, sim, Claudio. Deu, João Vitor. E o
Como que é o nome dele? Rogério. Oh, meu Deus do céu. Porque não está aparecendo o seu nome? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu estou tampando o seu nome, Rogério. Que beleza, hein? Estou tampando o seu nome aqui com essa observação. Deixa eu colocar essa observação para cá. Então, tranquilo, né? Esse primeiro exercício é muito simples, né, gente? Só para poder aplicar realmente a equação que é o princípio de Steve, né? Bom, aí vem, né, o princípio de Pascal, né? O princípio de Pascal. Isso aí, gente, na verdade, esse assunto que nós estamos abordando. Cláudio, a unidade medida é PA, né? É isso, é Pascal, né? É PA. Ou então Newton por metro quadrado. N por metro quadrado. Que é a mesma coisa. Tá certo? Certo, beleza. Estou anotando aqui. Pode ser um, pode ser outro. Os dois estão no sistema internacional. Então, se eu colocar 80 mil Pascal, eu estou no sistema internacional. Se eu colocar 80 mil newtons por metro quadrado, também estou no sistema internacional. Ok. Ok? Bom, então, isso aí, como eu estava dizendo, vocês já viram lá na Física 1, né? Na Física 1, não sei qual é o professor da Física 1, com certeza ele já abordou com vocês isso aí. Não é novidade para vocês isso aí. Nós estamos abordando esse assunto porque ele faz parte da ementa da disciplina e nós não podemos fugir da ementa da disciplina. O que está lá na ementa tem que ser abordado, né? Então, esse assunto não é novidade para vocês, com certeza. Bom, princípio de Pascal. Princípio de Pascal. O princípio de Pascal representa uma das mais significativas contribuições práticas para a mecânica dos fluidos, no que tange a problemas que envolvem a transmissão e a aplicação de forças através da pressão aplicada a um fluido. O seu enunciado diz o seguinte, o enunciado do princípio de Pascal. Quando um ponto de um líquido em equilíbrio, isso que diz o princípio de Pascal. Quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação. Então, eu tenho um líquido que está em equilíbrio. Está em equilíbrio esse líquido. Ele não está em aceleração, né? Ele não está em movimento. É um líquido que está parado, né? Um líquido que está com aceleração igual a zero. Pode ser que o líquido não esteja parado 100%. Não, o líquido pode não estar parado, mas se a aceleração do líquido for igual a zero, ele está em equilíbrio, né? Chamado equilíbrio dinâmico, né? Foi o que eu falei anteriormente. Então, eu posso ter um fluido em movimento com aceleração igual a zero, ou seja, não está variando a velocidade está a mesma. Se a velocidade está a mesma, ele está em equilíbrio dinâmico. Então, a velocidade mantém a mesma, né? Se a velocidade mantém a mesma, é aquela equação lá da física, né? O que é aceleração? Aceleração é ΔV, ou dV sobre dt. Variação de velocidade sobre variação de tempo. Se a variação de velocidade ela é igual a zero, a aceleração vai ser igual a zero. Então, se a aceleração no momento 1 é 10 metros por segundo, se a velocidade no momento 1 é 10 metros por segundo, se no momento 2 é 10, se no momento 3 é 10, no momento 4 é 10, não está variando a velocidade. Se a velocidade não está variando, a aceleração é igual a zero. Então, está no equilíbrio dinâmico. Pode acontecer isso, né? Então, também nesse caso de aceleração igual a zero, equilíbrio dinâmico, também eu considero que está em equilíbrio, né? Então, vamos ver matematicamente como que ele traz essa
esse enunciado, né? Bom, antes ele fala de aplicações. Já já ele mostra, né? Aplicações do princípio de Pascal. Então, quem era Pascal? Pascal era um físico e matemático francês, descobriu que, ao se aplicar uma pressão em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio, essa pressão se transmite a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente. Né? Então, quando eu aplico uma pressão no líquido em equilíbrio, essa pressão se transmite a todos os pontos que estão nesse líquido aí. Essa propriedade dos fluidos, expressa pela lei de Pascal, é utilizada em diversos dispositivos, tanto para amplificar forças como para transmiti-las de um ponto a outro. Um exemplo disso é a prensa hidráulica e os freios hidráulicos dos veículos, né? Então, nós temos várias aplicações do princípio de Pascal, da lei de Pascal. Por exemplo, a prensa hidráulica, né? Por exemplo, quando você vai lá, você tem numa usina de triagem de lixo, você tem lá uma prensa hidráulica para poder compactar. Você vai compactar papelão, vai compactar garrafa PET, vai compactar latinha de alumínio. Então você vem, coloca lá as latinhas, ou papelão, ou garrafa PET. Com a prensa você vai imprimir ali uma determinada pressão, né, uma força, e vai juntar, vai comprimir aquelas latinhas, ou papelão, ou garrafas. Para que isso? Para diminuir o volume, né? Facilitar o transporte. Então, essa prensa que faz a força sobre essas latinhas ou garrafas, etc., essa prensa, o princípio de funcionamento dela tem a ver com a lei de Pascal. Essa prensa, né? Você vai imprimir uma força grande ali que vai comprimir, vai imprimir, vai compactar essas garrafas, essas latinhas, etc. E também os freios, né? Quando você está dirigindo e você pisa no freio, você vai pisar no freio com uma força pequena. A força é pequena. Mas a força que você está imprimindo no pedal lá do freio é pequena, mas a força que chega lá no disco do freio é grande, né? Para poder conseguir parar o carro. Vamos dizer que o carro tem aí 1.500 quilos, né? 1.600, 1.800, 2.000 quilos. Você consegue parar um carro com um dedão do pé. Se você estiver dirigindo descalço, com o dedão do pé, você pisa lá no freio com o dedão do pé, você consegue parar o carro, né? Então, é uma força pequena que você imprime no freio, que amplifica essa força e faz com que o carro, que pesa aí toneladas, consiga parar. Então, o princípio é o mesmo, né? O princípio de Pascal. E tem também o elevador hidráulico, né? O elevador hidráulico é muito conhecido aí nas oficinas, né? Nas oficinas mecânicas e tudo mais. Ele fala o seguinte: os elevadores para veículos automotores, utilizados em postos de serviço e oficinas, por exemplo, baseiam-se nos princípios da prensa hidráulica. Ela é constituída de 2 cilindros de seções diferentes, né? Eu tenho um cilindro aqui do lado esquerdo, que tem uma seção menor, né? Uma seção transversal menor, um diâmetro menor, e do lado direito, um outro cilindro que possui uma seção transversal, um diâmetro maior. Tem que ser assim, tá? Eu tenho que ter um cilindro com o diâmetro menor e um cilindro com diâmetro maior. Certo? Um cilindro com diâmetro menor, um cilindro com diâmetro maior. Em cada um dos cilindros, desliza um pistão. Eu tenho um pistão aqui, ó. Tem um pistão aqui, né?
Um tubo comunica ambos os cilindros desde a base. Então, tem um tubo aqui conectando os dois cilindros. Um tubo conectando os dois cilindros. A prensa hidráulica permite equilibrar uma força muito grande a partir da aplicação de uma força pequena. Então, eu vou aplicar uma força aqui F2, né? Aqui, na verdade, é F1, né, gente? Aqui é F1, né? Onde está F2 no desenho aqui é F1, né? F1, ó. Está errado aqui no desenho. F1 é uma força aplicada em newtons, né? É aplicada aqui nesse cilindro com diâmetro menor, ou seção transversal menor. Eu vou aplicar essa força menor aqui. E essa força aplicada aqui, ela vai se transformar numa força grande, F2, do lado direito, onde está o carro, né? Então, essa prensa permite equilibrar uma força muito grande a partir de uma força pequena. Vou ter o equilíbrio aqui, né? Isso é possível porque as pressões sobre as duas são iguais. As pressões, né? As pressões sobre as duas superfícies, seja na superfície 1, seja na superfície 2, a pressão é a mesma, né? Por quê? Pressão é força por área, né? Então, do lado esquerdo, a pressão é a mesma, do lado direito, a pressão é a mesma. A pressão é a mesma, mas a força é diferente, né? A pressão é a mesma, a força é diferente. Então, a força é maior do lado direito do que do lado esquerdo, mas a pressão do lado esquerdo ou do lado direito é a mesma. Por quê? Se eu tenho do lado esquerdo uma força F1 pequena, eu tenho um diâmetro pequeno. Se eu tenho do lado direito uma força F2 grande, eu vou ter um diâmetro grande. Então, vai compensar uma coisa com a outra, né? Então, ele fala o seguinte: assim, a grande força resistente F2, que age na superfície maior, é equilibrada por uma pequena força motora F1. Está do lado de cá, escrito errado, né? Aqui está o certo é F1. Aplicada sobre a superfície menor. Então, F2 sobre A2 é igual a F1 sobre A1. Como pode ser observado na figura. Então, essa relação matemática aqui, ó, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, é o princípio de Pascal, tá? Então, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Princípio de Pascal. Tá certo? Então, aí, nós temos o princípio de Pascal. Seguindo adiante, ele vem com o exercício número 2, né? Por que 2? Porque o 1 foi de Stevin, e agora o 2 é de Pascal. Vamos ver o exercício 2. Exercício número 2. Na figura apresentada a seguir, os êmbolos A e B possuem áreas de 80 centímetros quadrados e 20 centímetros quadrados, respectivamente. Então, os êmbolos, né? Os êmbolos, eles são essas linhas aqui, ó. Tá vendo essa linha meio, não sei que cor que é, no amarelo não é, né? Essa linha que está abaixo desse quadrado aqui, ó. Abaixo desse quadrado, que na verdade é um cubo, né? Deve ser um cubo. Abaixo dele tem essa linha que é um amarelo mais escuro aqui, ó. Esse aqui é um êmbolo. É um êmbolo. Do lado direito tem o ponto B e o êmbolo também aqui nesse ponto B. Então, ele fala o seguinte, que os êmbolos possuem 80 centímetros quadrados e 20 centímetros quadrados. Então, o que acontece? Se 80 e 20, do lado da letra A aqui, ó, esse aqui tem 80 centímetros quadrados e esse aqui tem, a letra B aqui tem 20 centímetros quadrados. Então, a seção transversal dele é circular, né?
é circular. Despreze os pesos dos êmbolos. Então, os pesos dos êmbolos vão ser desprezados, né? Senão você teria que levar em conta também. Então, o peso do êmbolo é desconsiderado. Sabendo-se que a massa do corpo colocado em A é igual a 100 kg, determine a massa do corpo colocado em B. Então, do lado A, eu tenho um peso, ou um corpo, né? Como ele diz, um corpo com massa, né? A massa, não é o peso que é 100, é a massa que é 100, né? 100 kg. Se eu falei que é 100 kg, já está implícito que é massa, né? Para ser peso, teria que ser newtons, né? Se fosse 100 newtons, seria peso. Então, 100 kg é a massa do corpo A. E ele quer saber a massa do corpo B, colocado no corpo, a massa do corpo colocado no ponto B. Vamos ver como que faz então, né? Então, ó, primeiro ele calcula a força atuante no ponto A. Eu tenho o ponto A aqui. O ponto A, como vai ser? Ponto A. Força em A é massa em A vezes G. Por quê? Por que ele fez? Por que ele colocou essa expressão aqui? É aquela equação da física, né? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. P é igual a mg. É aquela fórmulazinha lá. No caso aqui, o peso, aliás, a força é o peso, né? A força peso. O peso é uma força. Ele é vetorial, né? Ele é sempre no sentido vertical, de cima para baixo, né? Tem direção e tem sentido, e tem também um módulo, né? Então, aqui, a força em A é igual a massa em A vezes G. A força em A vai ser a massa em A. A massa em A é 100, foi dada aqui. 100, ó. 100 vezes 10, que é o G, aceleração da gravidade. Se não falar nada, se no exercício não falar nada sobre o G, você usa 10, tá? Pode usar o 10. Então, a força em A vai ser 100 kg vezes o 10. A força em A, então, vai ser 1.000 newtons. 1.000 newtons. Está aqui, ó. Força em A, 1.000 newtons. 1.000 newtons. Tá? Calculou, então, a força em A. Força atuante em B, que é o que ele está pedindo. Ele não quer o A, ele quer o B. Ele quer saber, ó, determine a massa do corpo colocado em B. Ele quer o ponto B. Então, como que eu faço? Eu tenho que calcular primeiro a força em B para depois achar a massa de B, né? Então, aqui, pela equação de Pascal, pelo princípio de Pascal, força em A sobre a área em A é igual a força em B sobre a área em B. Ou F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Mesma coisa, né? Só mudou aqui a simbologia, usou letra agora. Força em A sobre a área em A é igual a força em B sobre a área em B. Qual é a força em A? Acabou de calcular aqui, ó. Força em A é 1.000 newtons. A área de A. A área de A é 80 centímetros quadrados. 80 centímetros quadrados. Tá? Força em B, eu não sei. É incógnita. Não sei a força de B. Força em B. E a área de B? A área de B foi dada. 20 centímetros quadrados. Então, tá aqui. 20 centímetros quadrados. Tá aqui. Aí vem a pergunta, mas centímetro quadrado não está no sistema internacional, seria metro quadrado, né? Teria que transformar centímetro quadrado para metro quadrado. Por que eu não transformei? Eu não transformei porque eu tenho centímetro quadrado de um lado da equação e centímetro quadrado do outro lado. Então, vai
vai anular, né? Vai cancelar. Se eu transformar para metro quadrado, eu simplesmente vou ter um trabalho a mais que vai ser cancelado depois. Então não precisa. Se tivesse só de um lado, eu teria que transformar centímetro quadrado para metro quadrado, né? Mas os dois foram dados na mesma unidade, centímetro quadrado. Então eu posso deixar centímetro quadrado de um lado da equação e do outro lado da equação. Aí, fazendo o cálculo aqui, eu vou isolar o FB, né? O FB fica isolado, o FB vai ser o quê? Vai ser 1000 vezes 20 dividido por 80. Aqui, ó. Esse vezes esse dividido por esse. Esse aqui, 1000 vezes 20, multiplicando cruzado, né? 1000 vezes 20 dividido por 80. Então, 1000 vezes 20 dividido por 80 deu 250 newtons, que é força, né? Se está no sistema internacional e eu estou achando o valor de força, vai ser em newtons, 250 newtons. Aí ele pergunta qual é a massa de B, né? Massa de B, que ele perguntou aqui, ó, determine a massa do corpo colocado em B. A massa de B é essa função, essa equaçãozinha aqui, ó, força de B ou força-peso de B é igual a massa de B vezes G. Eu isolo a massa de B, F de B sobre G vai dar 250 dividido por 10, que dá 25 quilogramas. Então, não precisa nem calcular, né? Assim, não precisa nem fazer no papel. Mentalmente mesmo, você já calcula. Por exemplo, o FB deu 250 newtons. Se o FB deu 250 newtons, eu já sei que a massa é 25, né? Porque o G é 10. Então, 250 dividido por 10 dá 25. 250 newtons representa 25 quilogramas. Entendido? Entendido, gente? Eu entendi, Claudio. Só a linguagem mesmo dessa matéria que é meio difícil de compreender, mas na prática a gente vai pegando e associando uma coisa com a outra. Isso, eu sugiro que você aí, vocês, né, no caso aí, deem uma lida, voltem na aula aí, porque a aula vai continuar na página da disciplina, dá uma lida aí, né? Não, sim. E, né, aí eu tenho esse pequeno texto que eu coloquei também aí na página da disciplina, na quarta semana, também ajuda a entender um pouquinho. E se vocês ainda assim tiverem dificuldade de entender a linguagem, a gente passa outros textos para vocês irem se acostumando, né, com a Uhum. linguagem, né? Porque tem Não, alguns conceitos realmente, né? Tem alguns conceitos aí que a gente às vezes se confunde um pouco, né? Com alguma coisa. Bom, aí vem os exercícios propostos, né? Exercícios propostos da aula número 4. Aula número 4, né? Então, nós temos aí o exercício número 1, né? O exercício número 1, ele fala o seguinte, né? Qual a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado? Qual a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado no fundo de um reservatório que contém água, com 3 metros de profundidade. Faça o mesmo cálculo para um reservatório que contém gasolina. Peso específico relativo, 0,72. Então, aí vem a questão, né? Eu teria que, né, fotografar para vocês, né, a resolução e enviar, né? Essa resolução, particularmente, ela está meio apagada, porque já tem um tempo que eu fiz esses exercícios, e como eu fiz a lápis, então apagou um pouquinho, né? Ficou meio apagado. Mas aí eu vou tentar, mesmo assim, fotografar e mandar para vocês da resolução, né? Então aí, o que eu sugiro, né, no caso? Ele está pedindo a pressão, né? Então eu vou usar a lei de Stevin, né? A lei de Stevin vai falar, né, que a pressão é igual a ρ vezes G vezes ΔH. Ρ vezes G vezes ΔH. Então aí, né, eu vou fazer o cálculo da pressão, né?
e vou achar a pressão em Newton por metro quadrado, depois transformar para quilograma-força por metro quadrado. No caso, eu transformando para quilograma-força por metro quadrado, né, eu vou achar eu vou achar aqui, eu vou achar o valor primeiro em Newton por metro quadrado, né, e depois transformo para quilograma-força por metro quadrado e depois para quilograma-força por centímetro quadrado. Ou então eu transformo direto, né? Então tem aí a transformação, tem que fazer. E para gasolina tem que olhar o seguinte, que a gasolina, vocês quiserem tentar fazer o exercício, a massa específica, a massa, né? A massa específica da gasolina é 720 kg por metro cúbico, né? No caso da água é 1.000, né? A água é 1.000 quilograma por metro cúbico. A gasolina é 720 kg por metro cúbico. Tem a massa específica menor do que a água. Você vai precisar desse valor 720 aí para calcular qual vai ser a pressão, né? Qual vai ser a pressão no caso da gasolina. Então, eu sugiro que e esse KGF quilogramas por... quilograma-força por metro quadrado ou quilograma-força por centímetro quadrado. Tem que tomar cuidado com ele, porque com transformação, né? Isso, você vai ter que transformar, né? Aí você tem que ver, eu sugiro o seguinte, né? Como você vai tentar fazer aí, procure ver qual a relação que existe entre Newton por metro quadrado e quilograma-força por centímetro quadrado. Na internet você acha isso aí. Tem um site, deixa eu ver se esse site está funcionando aqui, a gente olha aqui, quer ver? Vamos ver se ele está aqui. Esse site ainda está no ar, tem muito tempo que eu não acesso, vamos ver aqui. Ó, tem esse site aqui, webcalc.com.br, conversões. Vou anotar aqui. Vai dar uma olhada para você. Conversões de unidades, né? Então, tem lá, ó. Está aqui o endereço, na barra de endereço aqui em cima, webcalc.com.br. Aí você clica em conversões. Aí tem lá várias grandezas: aceleração, ângulo, área, comprimento, concentração em massa e volume, concentração molar, densidade, etc., energia, força, e vai, né? Aí você vem aqui em pressão. Clica em pressão. E clica em pressão. Aí vai aparecer aqui as diferentes unidades de pressão que nós temos. Olha a quantidade de unidade de pressão que nós temos. Muitas unidades. São muitas e muitas. Demais. Então, olha só. Nós temos Pascal e nós temos Newton por metro quadrado, que são, né, na verdade, sistema internacional, né? Sistema internacional. Então, por exemplo, eu quero saber, vou pôr aqui o valor, 29.400. Vamos ver aqui, 29.400, 29 mil, vou ver se vai bater com o meu aqui, 29.400. 29, então eu tenho aqui, ó, de e para, né? Tem aqui, ó, tá acompanhando aí, né? Tem aqui, ó, de e aqui para. Uhum. Eu vou transformar de Pascal para Newton por centímetro quadrado. De megapascal para quilopascal. De ATM para Newton por metro quadrado. Então, tem sempre essa relação aí. Então, eu vou transformar 29.400 Pascal para quilograma-força por centímetro quadrado. Eu venho aqui, ó, seleciono essa aqui, ó. Quilograma-força por centímetro quadrado. Tá aqui. Selecionei. Né? Aí eu mando converter. Cadê o converter? Converter.
Ele converteu todos menos esse. Deixa eu tirar aqui e mandar converter tudo, né? Converter. Tá lá, ó. 29.400 Pascal, ou 29.400 Newton por metro quadrado, vai ser igual a... Aqui, inclusive, o meu está errado, né? O meu aqui está... Quanto quilograma força por metro quadrado? Deu 2.000... Isso. Exatamente. Aqui deu 0,299 quilograma força por centímetro quadrado. 0,299 quilograma força por centímetro quadrado. Meu aqui eu coloquei 3 vezes 10 a menos 1, né? Porque eu arredondei, né? Eu coloquei 3 vezes 10 a menos 1, vai dar 0,3, né? 3 vezes 10 elevado a menos 1 dá 0,3. Aqui eu arredondei, porque aqui deu 0,2997. Eu arredondei para 0,3 quilograma força por centímetro quadrado, entendeu? Então é só você selecionar aqui, ó, qual vai ser o valor que você quer transformar. Do lado de cá, você não precisa marcar nenhum, né? Não precisa marcar nenhum. E manda converter aqui embaixo, ó, converter, né? Aí você vai achar para cada uma das unidades de pressão o valor correspondente. Por exemplo, 29.400 Pascal vai dar 29,4 quilopascal. Por quê? 29.400 dividido por 1.000... Eu também estou fazendo achar aqui. Entendeu? Dá 29,4, né? E aí vai megapascal, que é 10 elevado a... que é 1 milhão, né? 29.400 dividido por 1 milhão vai dar 0,0294. E aí vem as outras unidades, né? ATM, bar, milibar, PSI, que é muito usado também, milímetro de mercúrio. Cadê milímetro de mercúrio? Milímetro de mercúrio está aqui embaixo, 220. Metro de coluna d'água, 2,99, em torno de 3 metros de coluna d'água, né? Então, aí tem várias unidades. Então, esse site é muito interessante, muito útil, né, para a gente. Bom, vamos fechar aqui. Esse é o exercício proposto número 1, né? Ele tem 5 exercícios propostos, tá? Aí, os outros exercícios também eu sugiro que vocês, né, tentem fazer. Não vou me alongar mais, não. Eu vou parando por aqui. E a sugestão é a seguinte, que vocês tentem, deem uma olhadinha nos exercícios resolvidos, que nós já vimos, mas é bom dar uma olhadinha para sedimentar alguns conhecimentos aí, algumas informações, e tentem fazer os exercícios propostos. Se houver algum problema, alguma coisa que vocês não entendam, não consigam fazer, a gente tenta resolver. Como que eu vou tentar fazer? É o que eu disse, eu vou fotografar a resolução e colocar em PDF, ou então, eu vou ter que transformar, né? Eu vou ter que passar para... Se eu escanear, eu consigo passar para PDF. Se eu fotografar, ele vai ficar no formato de foto, né? Então, eu vou tentar ver como que eu faço. De uma forma ou de outra, eu vou disponibilizar a resolução do exercício para vocês na página da disciplina. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, aí vou esperar uns dias para vocês tentarem, e aí depois eu ponho a resolução dos exercícios. É interessante tentar fazer, né, para ver até onde vocês vão. Porque a hora que vocês tiverem a resolução pronta na página da disciplina, aí fica tranquilo de acompanhar a dúvida, né? Onde foi que vocês erraram, o que ficou faltando para poder resolver, né? Nós estamos faltando 15 minutos, eu vou parar por aqui, faltam 15 minutos para terminar a aula, eu vou terminando por aqui, e queria saber se vocês têm alguma dúvida, se tem, né, por enquanto, alguma questão. Eu sugiro que vocês tentem fazer os exercícios, tá? Mesmo que... Tentem fazer aí, e aí a gente
faz dessa forma, como eu disse agora há pouco. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, por enquanto é tranquilo, Claudio. Tranquilo, né? Aí Então, depois, se beleza. eu Aí, quiser, se surgir alguma dúvida, eu vou te mandar, ou então a gente vê na próxima aula. isso. Aí vocês puderem, né? Eu já mandei um e-mail para o coordenador aqui, o João Paulo, para ver se ele manda para mim a relação dos alunos da disciplina. Se não, aquelas pessoas que vocês tiverem contato, vocês falem, né? E depois também, assim que vocês receberem o link da aula, vocês mandem para os contatos de vocês, né? Ou então mesmo, né? Acho que a gente tem no WhatsApp, tem um grupo, né? Eu posso disponibilizar o link da aula no WhatsApp, né? Aí fica mais fácil também, né? Para vocês. Uhum. Então, beleza. Então, gente, nós vamos encerrando por aqui. Eu vou fechar aqui a página da disciplina. E vou, né? Eu vou voltar aqui. E aí, então, eu vou fechando a aula, né? Dando como encerrada essa aula. Eu vou parar a gravação. Desejando para vocês aí um bom dia, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.